Olá, sejam muito bem-vindos a mais um dia aqui da Semana HIIT. Bem-vindos ao 5º dia, espero que vocês estejam aproveitando aí as aulas, estejam aproveitando essa revisão baseada em questões. Tenho certeza que vai ser um diferencial aí na sua finalização das provas no final do ano, tá? Aproveitem aí, vejam com calma, vão pausando, tentem responder as questões e ao longo das aulas a gente vai respondendo junto com vocês. Aproveitem! Fala galera, vamos começar então nossos estudos com câncer de próstata, um câncer super importante. Indo direto ao ponto então, começando pela epidemiologia, lembrar que é o tumor mais importante que a gente tem, aí 27% de todas as neoplasias malignas, exceto o tumor de pele não melanoma, né? E é a segunda causa mais comum de mortes, perdendo aí apenas por câncer de pulmão nos Estados Unidos, representando 10% dos casos, tá? Lembrar desse pico importante que a gente teve entre 89 e 92, esse pico aí se deve à introdução do PSA como ferramenta de screening para esse tipo de tumor, uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouquinho, tá bom? Lembrar que raramente é diagnosticado antes dos 50 anos, então 2% dos casos, é uma neoplasia do idoso mesmo, tá bom? O nosso pico aí de incidência é entre 66 e 64 anos e entre 65 e 74 anos, tá bom? Então na 6ª década de vida que a gente tem que se preocupar com esse tumor e lembrar que na era do PSA a gente teve uma diminuição importante da idade para o diagnóstico e enfim, teve uma diminuição importante dessa idade, por quê? Porque a gente está tendo uma detecção mais precoce desses tumores. Isso interfere no nosso prognóstico, isso interfere no nosso tratamento, inclusive já foi um debate muito grande entre epidemiologistas anteriormente, porque havia uma recomendação de que talvez o exame de PSA estivesse fazendo um sobrediagnóstico nesses pacientes. Hoje em dia a gente sabe que o PSA em determinadas situações deve ser discutido realmente com o paciente e existe seu lugar, tá bom? Em relação aos fatores de riscos principais que a gente tem, histórico familiar é muito importante, lembrar principalmente da relação de irmãos, que aumenta um risco relativo aí em até 3, tá bom? Lembrar que inflamação e infecção crônica da próstata pode estar associada ao desenvolvimento de câncer de próstata, tá bom? Não é um fator causal, mas pode estar associado. E que, em relação à obesidade e tabagismo, coisas que a gente sempre pega aí, umas pegadinhas importantes, tá bom? Obesidade, a gente tem que lembrar que está associada a menos casos aí de baixo grau, mas está associado a um aumento de casos de alto grau e maior mortalidade específica. Isso tem várias justificativas, entre elas a hemodiluição do PSA, às vezes a gente pega esses pacientes mais tardiamente durante o nosso screening, tá bom? E também por causa da inflamação crônica aí do obeso, é uma das hipóteses, tem várias hipóteses que correlacionam a maior mortalidade específica e a maior casos de gravidade nos pacientes obesos. Lembrar também que tabagismo está associado à recorrência, está associado à mortalidade, mas não temos evidência de que ele está associado a aumento de incidência nesses pacientes, tá bom? Isso também é importante, tá? Seguindo em frente, então, a gente sempre traz as recomendações do EAU aqui para vocês não terem dúvida, tá bom? Não existe nenhuma recomendação dietética específica, isso que eu queria deixar claro para vocês, recomendada para diminuir o risco de câncer de próstata, tá bom? Falando um pouquinho sobre PSA, que é uma ferramenta super importante para a gente sabe que o PSA ele é um marcador órgão específico, mas ele não é câncer específico. Algumas situações podem elevar o valor aí do PSA. Dentre elas, então, o que pode elevar o PSA? Uma prostatite aguda pode, HPB, o aumento benigno aí do estroma prostático também pode, tá bom? E existem alguns fatores que a gente avalia junto do PSA que ajudam a gente a estratificar o risco dos nossos pacientes, principalmente a relação do PSA livre com o PSA total, tá bom? Isso é útil em que casos? Em homens que têm um PSA entre 4 e 10, tem um toque negativo e tem por alguma razão aí, tem a próstata aumentada, por exemplo, uma HPB, tá bom? Como eles têm um maior volume prostático, eles têm uma tendência a ter um maior valor de PSA também. Se você faz essa relação for menor do que 0,1, aumenta o risco desse paciente ter tumor de próstata associado, então vale a pena talvez esse paciente ser biopsiado, tá bom? Isso aqui é uma das avaliações que a gente faz, a relação do PSA livre com PSA total. Se essa relação é maior do que 0,1, diminui a chance da gente estar falando aqui sobre um tumor de próstata nesses pacientes que têm próstatas de volume aumentado. Já quando a gente fala de velocidade de PSA e de tempo de duplicação de PSA, a gente está falando sobre outros tipos de parâmetros que não estão correlacionados com diagnóstico de câncer de próstata, tá bom? Para que serve isso então? Ele serve para prognóstico, né? A gente fez um tratamento do nosso paciente,
por exemplo, uma radioterapia, a gente fez uma cirurgia nesse paciente, a gente vai seguir isso com PSA e saber a velocidade de duplicação do PSA pode ser interessante, principalmente nesses pacientes submetidos à radioterapia, tá bom? Existem outros exames que podem estratificar o risco de câncer de próstata, que são exames séricos, tá bom? A gente tem o 4K Score, a gente tem o FIA, a gente tem o Progênesis, tá bom? Mas eu acho que isso aqui é um pouquinho demais aí, não devem perguntar isso nos exames para vocês, tá bom? PSA então, a gente vai solicitar para quem, né? Aqui eu trouxe o guideline inteirinho para vocês darem uma revisada, lembrar de homens acima de 50 anos, etnia negra, afro-americanos a partir de 45 anos e homens com mais de 45 anos com história familiar positiva. Lembrando que etnia negra é um fator de risco também para câncer de próstata. E eu acho que, só voltando um pouquinho, falando sobre os fatores genéticos, né, não existe nenhum gene específico que a gente conheça que seja causador, mas dentre os genes que estão relacionados com câncer de próstata, a gente tem principalmente o BRCA2 e a gente trabalha geralmente com painéis genéticos que estratificam esses riscos, tá? Então, voltando aqui, qual que é a recomendação atual do screening de PSA pelo guideline europeu? Então, homens maiores que 50 anos, negros maiores que 45 anos e homens maiores que 45 anos com história familiar, fechou? Eu acho que isso é o mais importante para vocês saberem. Seguindo por uma próxima etapa, então, falando sobre os parâmetros anatômicos aí do câncer de próstata, a gente tem que lembrar que o carcinoma ele se dá principalmente na zona periférica da próstata. Lembrando um pouquinho da zona de McNeil, que vocês já devem ter visto aí, a gente tem 4 principais regiões na próstata, né? A gente tem a zona central, a gente tem a zona de transição, a zona periférica e essa zona anterior fibromuscular. A zona periférica, que é a zona onde a gente faz o toque retal, é a zona principal que está associada ao câncer de próstata. Então, por isso que a gente consegue eventualmente tocar o câncer de próstata, diferentemente da zona associada aqui ao desenvolvimento do HPB, que é essa zona em verde que está aqui, tá bom? Essa zona em verde, quando ela aumenta, né, relacionada à hiperplasia prostática benigna, ela pode causar sintomas de esvaziamento, sintomas de armazenamento, porque você tem um nítido contato com a uretra. Já para os pacientes com tumor de próstata terem sintomas, eles têm que estar já com uma doença um pouco mais avançada, porque geralmente a invasão aí da periferia até o centro leva um pouco mais de tempo, tá bom? Falando um pouquinho sobre a histologia, eu não quero me ater muito à histologia, é claro, isso aqui é especificamente para vocês entenderem, porque esses exames multimídias podem eventualmente cobrar um pouco dessa informação. Isso aqui vale basicamente para qualquer peça que você tenha, né? Isso aqui é uma histologia normal da próstata, em que a gente tem o estroma prostático, a gente tem os ácidos e a gente tem aqui as células basais, tá bom? Isso aqui é presente, isso aqui é uma característica da histologia normal. Quando você tem uma perda das células basais, isso aqui é um marcador de neoplasia. Como que a gente avalia, então, efetivamente isso? A gente avalia com o score de Gleason nos tumores de próstata, tá bom? O score de Gleason de 3 até 5, ele denota malignidade, tá bom? Em graus diferentes. E a gente soma esses graus de Gleason para dar o score de Gleason, que eu vou explicar mais na frente. Tá bom? O que é o Gleason 3 então? O Gleason 3 é quando você observa numa lâmina uma inconformidade glandular. Você tem um estroma aqui que fica mais fino, você tem as glândulas começam a ficar mais uma inconformidade e você tem a perda da membrana basal, tá bom? Você tem a perda das células basais, né? O Gleason 4, o que você vai ver então? A presença de placas cribiformes, ou seja, você vai ter esse aspecto de como se fosse um aspecto mais sólido do tumor, com diversos pontinhos desses cribiformes que ficam com esse aspecto aqui, tá bom? Fusão glandular, ou seja, você tem uma diminuição, você vê muito menos glândulas formadas e diminuição também do estroma fibroglandular, tá bom? E no Gleason 5, o que a gente vai ver? A gente vai ver só necrose, perda da arquitetura glandular completa, a gente não consegue mais identificar essa estrutura glandular, que eu acho que é o mais importante para vocês lembrarem que você vai ter uma perda progressiva dessa arquitetura glandular, tá bom? E como que a gente faz então o score de Gleason? Em cada lâmina a gente vai avaliar quais são os tipos histológicos, os 2 tipos mais comuns que a gente observa. Então a gente vai chamar de Gleason 6 aquilo que tiver um Gleason 3 mais 3. Então, se os 2 parâmetros mais observados forem grau 3, olhei aqui a glândula apresenta aqui uma inconformidade glandular completa. Então, é um Gleason 3 mais 3, tá bom? E o score de Gleason desse paciente vai ser 6, que já denota malignidade. O score de Gleason 7 será o quê? A soma de 3 mais 4 ou 4 mais 3, tá bom? A gente sempre coloca o primeiro número como o mais frequente na lâmina. Então, se a gente está falando de 7, 3 mais 4, significa que mais frequentemente 3, em sequência
4, tá bom? E a mesma coisa para 7, 4 mais 3, tá bom? O mais frequente vai ser 4, em seguida 3, tá bom? Por que isso é importante? Porque isso tem impacto prognóstico para o nosso paciente. A gente tem uma outra classificação, que é a classificação de ZUP, que é uma classificação que tenta clarificar um pouquinho isso, porque fica um pouco confuso explicar para o paciente, o seu tumor é um tumor Gleason 6, 3 mais 3, o paciente não entende nada. Então, eles começaram a chamar de Gleason 6 tumores ZUP 1, Gleason 7, 3 mais 4, tumores ZUP 2, Gleason 7, 4 mais 3, os tumores ZUP 3, Gleason 8, ZUP 4 e 9 e 10 ZUP 5, tá bom? Fica bem mais fácil de entender e às vezes podem cobrar essas classificações em paralelo aí para vocês, então fiquem ligeiros e lembrem que o que importa aqui é a arquitetura glandular. Situações especiais que eu não quero me ater muito, mas só para vocês lembrarem aqui, a ZAP, que é uma proliferação atípica de pequenos ácidos, né? Eles aumentam o risco de câncer para 30%, 40% e a conduta em geral é rebiópsia. A gente pode ter uma conduta definitiva com a imunohistoquímica, mas via de regra aí no livro a gente rebiopsia esses pacientes, tá bom? E neoplasia intraepitelial, se for de baixo grau a gente pode acompanhar, se for de alto grau extenso, geralmente a gente vai partir para rebiópsia, assim quando a gente tiver uma neoplasia intraepitelial de alto grau associado aí a glândulas atípicas, tá? Que é o PINATIP, daí a gente também tem que fazer a rebiópsia. Isso aqui não é para vocês decorarem, é só para vocês não se assustarem se vocês verem esses termos em algum exame, tá bom? Então, quais são as indicações que a gente tem de rebiópsia nos pacientes, então? Pacientes que a gente teve uma biópsia negativa, mas tem um PSA em ascensão, um PSA persistentemente elevado, pacientes que têm um toque suspeito, a despeito de terem uma biópsia negativa, tem um PSA elevado, pacientes que têm a ZAP, que é essa atipia de pequenos ácidos, tá bom? Que tem neoplasia de alto grau ou que tem essa neoplasia intraepitelial de alto grau associada a glândulas atípicas, tá bom? Carcinoma intraductal também entra aí e ressonância magnética, tá? E lembrar um pouquinho também das principais complicações que podem ser cobradas também, eu quero que vocês guardem um flashcard disso aí, então dar uma notadinha nesse flashcard aqui, tá bom? Quais são as principais complicações que a gente tem? Hematospermia e hematúria são as mais comuns e prostatite é a menos comum, mas é muito mais grave, tá bom? A infecção da próstata geralmente é uma condição grave, o paciente fica bem prostrado, febre alta, dor perianal importante, tá bom? E elevação de PSA associado, que nem já tinha conversado. Uma coisa aqui bem interessante para vocês verem, tá bom? Detecção, isso aqui é uma coisa que está muito em voga, então talvez seja cobrado em algum exame, eu quero só reforçar aqui para vocês sobre detecção precoce e uso de imagem. A gente não utiliza a ressonância como uma ferramenta de screening no câncer de próstata. No entanto, a ressonância multiparamétrica de próstata tem utilizado cada vez mais antes da realização de biópsia. Então, você tem aquele paciente que está com PSA elevado, você está habilitado a realizar, se disponível, uma ressonância multiparamétrica de próstata antes de realizar a biópsia, tá bom? Você pode utilizar essa ressonância com uma finalidade de fazer uma biópsia cognitiva e sistemática, né? O que quer dizer isso então, Augusto? Por exemplo, imagina que você tenha uma lesão na próstata na zona periférica à direita. Você vai fazer biópsias guiadas para essa região de modo cognitivo ou por fusão de imagem e além disso você vai fazer uma tomada de biópsias sistemáticas dessa próstata. O fato de você ter ressonância não vai excluir você ter que fazer biópsias sistemáticas em todas as regiões da próstata, mas vai ajudar você a guiar melhor esse seu procedimento e parece que existem melhores resultados, tá bom? E além disso, uma coisa que se encaixa muito bem aí, a principal indicação também que a gente tem, pacientes que já foram biopsiados. Pacientes que já foram biopsiados com biópsia negativa, via de regra, a conduta é você fazer uma ressonância multiparamétrica, encontrar qual que é a área principal aí relacionada para ajudar você a encontrar essa região, tá bom? Falar um pouquinho sobre estadiamento, eu vou falar um pouquinho aqui mais para frente. T1, tá bom? Assim, Augusto, tem que lembrar o estadiamento? Vamos tentar fazer de um modo que vocês se recordem principalmente quais são o básico disso, porque isso aí vai ajudar a gente a pensar no prognóstico do paciente, vai pensar na conduta também, então vale a pena saber um pouquinho de estadiamento, tá bom? T1 é o que? É o tumor não tocável, tá? T1A é um tumor incidental com menos de 5% da amostra, T1B é um tumor incidental com mais que 5% da amostra, tá bom?
E o T1C é um tumor que é identificado após uma biópsia. Geralmente, esses tumores não tocáveis eles são diagnosticados apenas pela elevação de PSA, né? Já o tumor T2A, o que ele? É um tumor tocável que é confinado à próstata, tá bom? T2A é metade de um lobo, T2B é mais da metade de um lobo, mas não os dois lobos, e T2C são a presença do tumor em 2 lobos, tá? Já denota maior gravidade. As lesões T3A são tumores que são tocáveis e são invasivos da cápsula, tá bom? Então T3A é um tumor que tem invasão extracapsular, e T3B é um tumor que tem invasão das vesículas seminais, e T4 são tumores que são invasivos de outras estruturas, tá? Esfíncter, retro e assim por diante, tá bom? Eu quero que vocês guardem isso da seguinte maneira: T1 é aquele que não é tocável, T2 é tocável restrito à próstata, tá? Daí, assim, talvez seja mais importante a gente lembrar: T2A menos da metade, T2B mais da metade, T2C os 2 lobos, tá? T3 é quando tem ou invasão extracapsular ou vesícula seminal, e T4 é tudo que for além disso, beleza? Por que eu estou focando nesse ponto? Porque a estratificação de risco dos nossos pacientes depende da nossa conduta, e o estadiamento T entra nisso, tá bom? Como que a gente vai estratificar o risco dos nossos pacientes de evoluírem com um mau prognóstico, evoluírem com doença à distância, né? Isso aqui é uma estratificação da doença localizada que eu estou falando, né? A gente estratifica esses doentes em baixo risco, moderado risco e alto risco. Existem várias classificações, eu trouxe aqui a do Guideline Europeu, que é uma das mais utilizadas, tá bom, para vocês. Baixo risco é o quê? Aquele paciente que tem um PSA menor que 10, que tem um Gleason menor que 7, tá bom? Um SUP1, né? Um Gleason 6, portanto, e que tenha até um tumor T2A, tá bom? Até um tumor T2A, tocável menos da metade de uma glândula, tá? Pacientes que têm risco intermediário são os pacientes que têm um PSA entre 10 e 20, pacientes que têm grau de SUP 2 ou 3, ou seja, tem um Gleason 7, 3 mais 4 ou 7, 4 mais 3, ou um tumor T2B, tá bom? Isso é super importante. E alto risco é o que? Aquele paciente que tem um PSA maior que 20 ou tem um Gleason SUP 4 e SUP 5, tá bom? Que é maior que 7, um Gleason 8, 9, tá bom? Ou com um estadiamento T2C, beleza? Ou seja, que tem aí, você palpa tumor em toda a próstata no caso. Você vai pegar sempre o pior parâmetro. Por exemplo, se o paciente tem um PSA de 15, ele já não pode ser risco baixo, tá bom? Ele tem que ser necessariamente risco intermediário. Então, você sempre pega o pior parâmetro para determinar qual que é o prognóstico do nosso paciente, tá? O risco de recorrência bioquímica dos nossos pacientes. Isso aqui é importante, isso aqui é tema de prova, então acho que vale a pena a gente decorar isso, tá bom? E como que a gente faz o estadiamento? Também depende do risco dos nossos pacientes. Eu já falei um pouquinho sobre ressonância multiparamétrica de próstata, ela serve para a gente programar a nossa cirurgia, serve para a gente guiar a biópsia, mas não necessariamente serve para a gente estadiar nossos pacientes, o estadiamento não necessita necessariamente de uma ressonância de próstata. Nos pacientes de baixo risco você não precisa fazer cintilografia óssea, você não precisa fazer outros exames de imagem, tá bom? Você não precisa. Já nos pacientes de risco intermediário, a gente indica aí, com um nível fraco até de evidência aqui, realizar pelo menos um estudo abdominopélvico, por exemplo, uma tomografia de abdômen pélvico para a gente avaliar a doença linfonodal, e uma cintilografia óssea, tá? Essa cintilografia não é uma recomendação absoluta, já foi tema de questão isso, tá bom? Mas sem dúvida nos pacientes de alto risco existe uma recomendação forte da gente fazer uma imagem aí abdominopélvica pela pesquisa de linfonodos e progressão de doença. Além disso, fazer uma cintilografia óssea, sabendo que o sítio de metástase mais importante da próstata são as metástases ósseas, tá? Então a gente tem isso aqui como o clássico, né? Que é fazer uma cintilografia óssea para avaliar doença metastática à distância e tomografia de abdômen e pelve para avaliar esses linfonodos, essa progressão de doença linfonodal que pode estar associada aí nas cadeias obturatórias, nas cadeias ilíacas e assim por diante. Outra coisa que a gente pode fazer também nos pacientes de alto risco, que tem sido discutido como futuro, em alguns lugares já o presente, é a realização do PET com PSMA, que pode substituir esses 2 exames ao mesmo tempo. Então você você utiliza um PET com um marcador específico da próstata, que é o PSMA, e você consegue identificar onde você vai ter regiões aí de
em que pode haver tumor. E você pode até, inclusive, substituir esse exame nos pacientes de alto risco e solicitar esse exame que tem sido cada vez mais utilizado na prática clínica, mas ainda é restrito a centros aí de excelência por ser um exame particular. Então, aqui no Brasil, a gente só tem esse exame de modo particular na grande maioria dos casos, tá bom? Outra super utilidade desse exame, onde ele brilha de verdade, é quando a gente tem uma suspeita aí de recorrência de doença, né? A gente quer avaliar terapias de salvamento, coisas mais específicas, daí vale a pena, muito a pena a gente fazer um PET com PSMA, tá bom? Mas é bom vocês saberem que existe, acho difícil ser cobrado o PET com PSMA, queria mais que vocês soubessem que existe. Falando um pouquinho sobre tratamento especificamente, em relação aos pacientes de baixo risco, então. Quem que é o paciente de baixo risco, Augusto? Me lembra? Então, o paciente de baixo risco é aquele paciente que tem um PSA menor que 10, é um paciente que tem um estadiamento até T2A, tá bom? E é um paciente que, além de ter o PSA baixo, além de ter o tumor T2A, além de ter o T2A baixo, aí, um estadiamento tumoral T2A, a gente tem que lembrar do Gleason também, tá bom? Gleason até Gleason 6, tá bom? Então, para esses pacientes, o que a gente vai fazer então? Vigilância ativa é uma opção, cirurgia ou radioterapia podem ser uma opção e watch and wait em casos selecionados, tá bom? O que é watch and wait e o que é vigilância ativa, tá bom? Vamos entender essa diferença que é fundamental. Vigilância ativa ou active surveillance é o quê? É a gente fazer regularmente a dosagem de PSA nesse paciente, é a gente rebiopsiar esse paciente, a gente manter um segmento desse paciente de modo que ele, se haja progressão de doença, a gente pode promover uma terapia curativa nesse paciente. E o que é o watch and wait? Watchful waiting, né? A observação vigilante aqui no caso, quando a gente está falando aí nos tumores de próstata, é o que? É a gente acompanhar esse doente sabendo que ele tem a doença, mas a gente acredita que o risco de operar, o risco de fazer uma terapia definitiva dele não supera os benefícios, seja pela idade do paciente, porque ele tem uma expectativa de vida baixa, ou pelas comorbidades desse paciente, tá bom? Eu vou sair aqui para vocês darem uma olhadinha, que isso aqui é importante. Se a gente for operar, não precisa necessariamente realizar linfadenectomia pélvica em casos onde a gente tem baixo risco de doença, tá bom? Então, aqui que eu estou falando sobre vigilância ativa, eu tinha falado aqui no slide anterior, vou repetir aqui, tá bom? Vigilância ativa é o quê? Vigilância ativa é uma situação especial em que a gente acompanha pacientes que têm baixo risco de doença, porque a gente sabe que a gente pode acompanhar sem ter prejuízo ao desenvolvimento, à progressão de doença, e a gente pode postergar tempo de deprivação androgênica nesse paciente, a gente pode postergar tempo de disfunção erétil nesse paciente, eventualmente de estresse cirúrgico nele. Então, esses pacientes que têm um ISUP1, pacientes que têm um tumor até T2A, que tem um PSA baixo, e o que a gente faz neles? A gente pode fazer um toque retal anual, pode fazer PSA a cada 6 meses, a gente pode fazer repetir de modo seriado as biópsias e acompanhar ele de algum, assim, cada hospital vai acabar tendo um protocolo de vigilância ativa específico, mas a mensagem aqui é o seguinte: esses pacientes de baixo risco pode ser oferecida essa vigilância ativa até ele desenvolver um tumor mais agressivo em que a gente vai agir efetivamente, tá bom? Às vezes a gente nem precisa agir em nenhum momento. Nos pacientes que têm risco moderado, então, o que é risco moderado, então? PSA entre 10 e 20, Gleason 7, tá bom? 3+4 ou 4+3, tá bom? E o estadiamento aí tumoral também T vai entrar na conta até T2B, tá bom? A gente tem que lembrar disso também. O que a gente vai fazer nesses pacientes? Esses pacientes eles têm indicação cirúrgica, então a gente pode indicar tanto radioterapia quanto cirurgia, tá bom? Ou a gente faz radioterapia com deprivação androgênica, ou a gente faz cirurgia. Em resumo, aqui tá todas as modalidades terapêuticas no guideline completo, mas o que é legal vocês lembrarem aqui nesses casos, a gente não vai oferecer via de regra vigilância ativa, tá bom? Active surveillance não é uma opção para pacientes de moderado risco via de regra, tá bom? E para os pacientes de alto risco, então, para vocês lembrarem, a gente vai fazer geralmente cirurgia, geralmente a gente vai indicar uma cirurgia com linfadenectomia, geralmente a gente coloca esses pacientes no score, a gente pode calcular alguns scores de recorrência de doença, entre eles o score de Bigante, para identificar aqueles pacientes que têm maior risco de recorrência. Nos pacientes que têm mais do que 7% de risco de recorrência linfonodal, em geral a gente faz a linfadenectomia estendida, que ajuda a gente no estadiamento nesses pacientes e no segmento também desses pacientes. Então, para esses casos, em geral a gente faz cirurgia com linfadenectomia ou radioterapia com deprivação androgênica, tá? Então, vamos
colocar a bola no chão aqui e vamos lembrar aqui, ó, no nosso flashcard de cada situação e cada conduta, tá bom? Então eu quero que você dê uma paradinha, escreva aí o seu flashcard para você não esquecer mais isso. Câncer de próstata de baixo risco, vamos lá? Classificação e conduta, então. Classificação, PSA até 10, Gleason 6, que é o ISUP1, tumor ATT2A. Não precisa de imagem a priori, não precisa de linfadenectomia a priori e a vigilância ativa pode ser uma boa opção, tá bom? Ficar acompanhando esse paciente. Anualmente você vai repetir toque, repetir PSA, eventualmente rebiopsiar esse paciente, beleza? Câncer de próstata de moderado risco, então classificação e conduta, dá uma paradinha, pensa, escreve e vamos lá. Câncer de próstata de moderado risco, PSA entre 10 e 20, Gleason 7, 3 mais 4 ou 4 mais 3, você vai fazer pelo menos uma tomografia ou uma cintilografia, tá? Lembrando que a cintilografia ainda é um pouco opcional, vai depender da estratificação do risco de você, geralmente a gente faz na prática, mas já foi questão em que coloca isso como opcional, então quero reforçar isso aqui para vocês, tá bom? E lembrar que, em termos de tratamento, ou a gente faz a radioterapia com deprivação androgênica, ou a gente faz uma cirurgia, tá bom? Como tratamento pode ser recomendado, tá? E a linfadenectomia vai depender aí do risco de recorrência linfonodal. Geralmente a gente coloca esses pacientes nesse score aí de Brigante ou em algum outro tipo de score. Existem alguns aí, o do Memorial, enfim, existem vários scores que a gente pode utilizar para calcular isso. Geralmente é um nomograma, então eu não vou entrar aqui nesse detalhe. Câncer de próstata de alto risco, qual que é a classificação e qual que é a conduta então? Câncer de próstata de alto risco, PSA maior que 20, Gleason 8 a 10. Lembrar que a gente tem as tomografia, cintilografia devem ser solicitadas. Uma coisa que pode solicitar no lugar é o PET com PSMA, que pode eventualmente cair numa prova um pouco mais difícil. Lembrar que a conduta é cirurgia geralmente com linfadenectomia estendida ou radioterapia com deprivação androgênica, tá? Aqui está a simplificação para a prova, eu quero que vocês depois deem uma olhadinha nisso para não se esquecerem desse tema que é super importante. Falar um pouquinho agora sobre recorrência da doença, né? Como que a gente define recorrência bioquímica? Isso vai depender do tipo de tratamento que o nosso paciente teve. Se a gente teve um paciente que fez prostatectomia radical, a gente espera que os níveis de PSA desse paciente caiam drasticamente para abaixo de 0,1. Então, se a gente tem um paciente que tem um PSA maior do que 0,2, ele já é suspeito para recorrência bioquímica no caso da cirurgia, tá bom? Da cirurgia radical. Já nos pacientes que a gente fez tratamento com radioterapia, a gente não vai esperar uma queda nesse montante do PSA. O PSA vai diminuir, mas ele não vai cair para níveis, geralmente ele não cai para níveis abaixo de 0,1, tá? Pode até cair, mas a gente pode ter um PSA um pouco menor e pode considerar esse paciente tratado. O que vai importar para a gente, na verdade, são os critérios aí, o consenso de Fênix, que é o quê? É quando o PSA aumenta para acima de 2, acima do nadir que ele teve. Por exemplo, se o paciente teve um nadir de PSA depois de 6 meses de 1,5, se ele tiver depois uma elevação até 2 acima desse nadir, até 3,5, a gente considera isso uma recorrência bioquímica, tá bom? E daí que entra o PSA, o PET com PSMA é bem interessante. Na suspeita aí, quando você tem aí um aumento desse PSA, a gente quer saber qual que é a localização dessa recorrência de doença. Isso pode ajudar a gente a pensar em terapias de salvamento, tá bom? Que geralmente são condutas aí de centros específicos e geralmente não é uma conduta standard of care, né? Assim, eu acho que dificilmente isso vai ser cobrado numa prova, mas lembrar que esse exame aí é bem interessante no caso de suspeita aí quando você caracterizou uma recidiva bioquímica, como que você vai seguir esse paciente, como que você vai identificar qual que é a lesão que esse paciente tem. PET com PSMA pode ajudar bastante nisso aí e já está inclusive aí nos guidelines para a gente realizar o PET com PSMA nos pacientes que podem ser submetidos à terapia de salvamento com intuito curativo, tá bom? Então aqui tá mais ou menos a mesma coisa que a gente falou, né? Em relação a como que a gente vai monitorar a recorrência e tratar esses pacientes no caso de doença metastática, tá bom? Lembrar, basicamente, eu acho importante lembrar que pacientes que foram submetidos à cirurgia, o critério de recorrência bioquímica é um PSA acima de 0,2 e para a radioterapia é um PSA 2 mais o nadir, isso é legal a gente lembrar, tá bom? E lembrar que em relação à doença metastática, a gente tem que pensar em alguns parâmetros, tá? Em primeiro lugar, o volume de doença e em segundo lugar, se a doença é castração sensível ou castração resistente.
Geralmente a doença se inicia, a história da doença metastática se inicia como uma doença castração sensível, a gente vai fazer a deprivação androgênica nesse paciente, seja de modo químico, né? A gente pode utilizar oserelina, né? Um receptor aí, um análogo de GnRH associado à bicalutamina por 4 semanas para a gente evitar o flare no início dessa terapia. E a gente pode ou utilizar a orquiectomia, né? E depois disso o paciente pode ter uma nova seleção, pode evoluir com progressão de doença, castração resistente, e daí a gente pode iniciar aí quimioterapia. A gente tem, dependendo do sítio de doença, a gente pode iniciar outras tentativas de bloqueio de outros sítios. Eu acho que isso aqui fica bem avançado e não deve ser ponto de discussão nas provas de cirurgia, tá bom? Mas aí são as opções que a gente tem, né? A gente pode utilizar enzalutamida, abiraterona, a gente pode utilizar quimioterapia com docetaxel, dependendo do tamanho das lesões e do sítio das lesões, tá bom? E a gente pode também utilizar, inclusive, a terapia com rádio nos pacientes que têm doença metastática óssea, tá? Isso aqui é só um basicão mesmo que a gente tem sobre doença metastática. Nosso foco era falar sobre doença localizada nessa aula. Espero que vocês tenham curtido. Guardem esses conceitos fundamentais. Quase todo ano cai uma questão de próstata na prova de residência. Beleza? Valeu então e vamos seguir em frente. Espero que vocês tenham aproveitado aqui, finalizando aí o 5º dia da Semana HIT. Não esquece que amanhã tem mais. E não deixem de participar do nosso evento final aí no domingo, às 16 horas, no YouTube do Grupo Medicoff. Tchau, tchau. A gente se vê. Friabilidade é outra coisa também muito sugestiva. A gente vai, faz o exame de endoscopia. Importante, vai cair em alguma questão. Se não for cair, você precisa saber também